Olá, muito bem, seja bem-vindo à nossa disciplina de saúde coletiva. Eu sou o professor João Paulo Manfredo Santos, sou responsável por conduzir vocês durante as aulas dessa disciplina, onde nós abordaremos a temática que envolve a saúde coletiva, a saúde pública e como nós faremos uma relação de todo esse processo com a educação física, tá certo? Lembro vocês que o fórum é um instrumento importante de participação da nossa metodologia de ensino, né? Uma vez que nós temos a possibilidade de realizar reflexões críticas sobre determinados levantamentos, apontamentos que eu farei para vocês. E ali nós podemos estabelecer uma comunicação mais próxima, assim como nós teremos também a participação dos tutores nesse processo. Selecionei 2 textos para a gente comentar aqui do que nós recebemos até o momento no fórum, então vou pedir licença aqui para eu pegar o material para a gente poder comentar sobre isso, né? Então eu trouxe aqui para vocês a contribuição do Danilo Sandro Goulart, onde ele fala que o envelhecimento da população é uma grande preocupação daqueles que direcionam as políticas públicas, né, e que deve ser no sentido de proporcionar uma melhor qualidade de vida a essa população, uma vez que esse processo de envelhecimento acontece de forma gradativa e consolidada aqui no Brasil. Com isso, há necessidade de se agir preventivamente, né, não só beneficiando a parcela da população idosa, mas também todas as parcelas restantes da população, uma vez que o investimento em políticas preventivas na área da saúde são mais eficazes e muito menos onerosas aos cofres públicos. E assim, os profissionais em educação física deverão trabalhar numa formação de conhecimentos e conceitos, desde a educação infantil até o final da escolarização do jovem e adulto. Conceitos sobre atividades físicas adequadas para os diferentes tipos de objetivos, a relação entre o sedentarismo e os diversos problemas de saúde na vida adulta, né, e como a atividade física tem que fazer parte da rotina de vida dessas pessoas, e não necessariamente para aquele que é apenas atleta, né, ou quem já tem problema de saúde. Assim, ele traz que os profissionais de educação física também devem atuar de modo a orientar e criar hábitos mais saudáveis naqueles que passaram pela idade escolar e não adquiriram esses conhecimentos, né? Trabalhar com grupos da maior idade, né, que nós temos muitos nas cidades, também ocupar este novo nicho de mercado, que é o acompanhamento de atividade física, individualizado e funcional para os idosos. Assim, se a população do Brasil envelhecer sem uma boa qualidade de vida, né, quem terá o prejuízo será a própria população, tendo em vista que as medidas serão medidas que trabalham esse processo de reabilitação e não um processo de prevenção e promoção da saúde. Então, o Danilo trouxe uma contribuição muito interessante, né? Selecionei uma outra também, do Renato da Silva Santos, onde ele fala que, devido à educação física entrar na vida das crianças, essas ficam mais longe do crime, né? Ficam mais longe da criminalidade, da violência. Consequentemente, elas têm uma possibilidade de uma vida mais saudável e mais vitalícia. Ele traz também que o condicionamento físico que elas adquirem através da educação física é um item muito importante, já que elas passam a treinar e se alimentar de outras formas, e assim toda a vida dessa criança muda, mudando a sua rotina, mudando os seus hábitos. E também mentalmente, que a educação física tem um papel importantíssimo pela formação dos jovens para o futuro, sendo muito importante no esporte propriamente dito, né? Tendo em mente que ela une cada pessoa envolvida, e assim como o processo ele se dá como um todo. Então, essas 2 contribuições chamaram muito a minha atenção, são contribuições muito boas, e eu estimulo vocês a continuarem participando do fórum, para a gente poder trabalhar ali no próprio fórum ou fazer alguns comentários durante a aula, tá certo? Então, vamos para o quadro para a gente já iniciar a nossa disciplina de hoje, né? Nessa aula 1, nós falaremos sobre o modelo assistencial da vigilância da saúde. Então, nós teremos, né, vamos passar para o próximo slide, uma ideia dos aspectos de aplicação epidemiológica, né, e também como o modelo de assistência se dá na vigilância da saúde. Vamos para o próximo para a gente já poder
iniciar com o nosso convite ao estudo, que eu trago para você duas reflexões importantes que nós buscaremos responder, não só durante a aula de hoje, como também no decorrer da nossa disciplina. A primeira é por que estudar saúde coletiva na educação física? Acredito que essa é a pergunta mais importante a ser respondida durante a nossa disciplina. E eu espero que já nos primeiros momentos vocês já comecem a elencar os motivos de que essa disciplina, saúde coletiva, ela é importante na formação de vocês na educação física. E por fim, como a educação física ela pode atuar modificando as condições de saúde. Então eu tenho esses dois questionamentos, convidando vocês a participarem do nosso processo de aprendizado, né? E aí nós teremos, com essas respostas, uma formação adequada para que vocês consigam entender, compreender e aplicar os conceitos da saúde coletiva na educação física. Então já vamos para o próximo slide para a gente entender como está a população do Brasil atualmente. Esse item aqui é importante porque ele vai responder uma parte da nossa aula de hoje. Como o Brasil está atualmente, como a população do Brasil está distribuída atualmente e como ela ficará no futuro. O que a gente observa? Que a distribuição demográfica da população brasileira ela sofre uma variação constante ao longo do tempo. E como está essa variação? Nós observamos, na década de 90, uma certa quantidade, interessante até, de jovens na população brasileira, representada aqui por essa linha verde. Essa população de jovens ela era muito acentuada em comparação à população de idosos. Com o passar do tempo, já no ano 2000, o que nós observamos? Uma redução da quantidade de jovens na população, com um leve aumento da população idosa. Então, a gente observa uma mudança aqui, indicando o envelhecimento populacional. E isso ficou mais exacerbado ainda em 2010, onde nós tivemos aí uma redução significativa em comparação à década de 90. Nisso, nós tivemos uma redução do número de jovens e um aumento, incremento da população idosa, tanto em homens quanto em mulheres. Se nós temos uma mudança no perfil, uma mudança demográfica da população, isso nos leva a refletir se as condutas que nós praticamos atualmente, elas estão adequadas e estão preparadas para essa nova demanda, essa demanda provocada pelo envelhecimento. Então, nós temos uma população envelhecendo e nós temos ali um certo declínio da população jovem. O que isso nos leva a entender que no futuro nós teremos uma maior demanda por serviços de saúde, uma vez que o envelhecimento ele possui uma relação direta com o início de doenças, com agravos, além de nós termos também uma redução da população economicamente ativa. Com isso, nós precisamos estabelecer estratégias que diminuam o impacto que esse envelhecimento pode provocar na economia. E aí a educação física ela entra aqui de uma forma muito importante, porque ela atua tanto no envelhecimento, como ela atua aqui na base, na população jovem. Então, nós temos a possibilidade de, através de ações, de atividades e de práticas pautadas na melhor evidência disponível, melhorar aqui na base o que nós enxergaremos no futuro. Nós, aplicando uma melhor estratégia aqui entre os jovens, nós teremos no futuro idosos mais
saudáveis. Então, é esse o convite que eu faço para você, de como a educação física ela vai atuar nesse cenário, né? Uma vez que a população ela passa por esse processo de envelhecimento, nós temos uma mudança na demanda, nós temos uma mudança no perfil da população. Com isso, a nossa disciplina ela vai te ajudar a entender como a educação física vai utilizar todas as informações da saúde coletiva e como ela vai trabalhar para que a gente possa estabelecer, assim, estratégias efetivas para a nossa população. Vou chamar um vídeo para que vocês, né, sejam introduzidos à nossa aula de hoje. Basta a gente dar uma olhada no noticiário para perceber que são muitas as situações cotidianas que ameaçam o nosso bem-estar e podem desencadear doenças físicas e mentais. Por isso, nosso estudo trata de algo muito importante para as nossas vidas: a nossa saúde. Nessa unidade, vamos abordar a aplicação dos conhecimentos da área de saúde coletiva, compreender os aspectos relacionados à epidemiologia e bioestatística, além de abordar os componentes da vigilância em saúde. Vamos conhecer a classificação de algumas doenças, como síndrome da imunodeficiência humana e a hipertensão arterial. Vamos ver as diferentes abordagens na prevenção das doenças transmissíveis e das doenças e agravos não transmissíveis, como, por exemplo, acidentes decorrentes do álcool, além de abordarmos também o tema da violência, que é um problema de saúde pública. Ainda vamos conhecer as várias possibilidades de atuação profissional nos campos de planejamento e gestão, educação, assistência, pesquisa e vigilância em saúde. Na situação da realidade profissional dessa unidade, você fará parte de uma turma de estudantes de graduação na área de saúde e vai refletir sobre diversos temas relacionados à saúde coletiva. E nas SPs, você poderá colocar a teoria adquirida nessa unidade em prática. Bacana, né? Agora é só começar! Para o melhor aproveitamento do seu estudo, consulte o livro didático, acesse o material complementar e acompanhe as web-aulas. E não se esqueça de responder aos questionários das pré- e pós-aulas. Bons estudos e até mais! Muito bem, então complementando esse vídeo, né, que traz para a gente os assuntos que nós abordaremos durante a nossa aula, nós vamos analisar agora a nossa situação geradora de aprendizagem. Para isso nós vamos ali para o quadro para a gente poder verificar essa situação geradora de aprendizagem. Então, vamos lá. Nós temos aqui, né, os conhecimentos prévios para a gente poder iniciar a nossa aula, né, que o envelhecimento populacional e a transição epidemiológica são dois termos que estarão intimamente relacionados. Por quê? Nós, quando temos aqui uma população envelhecendo, como nós vimos até o momento, nós observamos que isso gera uma mudança no perfil epidemiológico. E essa mudança é denominada de transição epidemiológica. Nessa transição epidemiológica, nós teremos um aumento das doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, a hipertensão arterial, diabetes, osteoartrite. Então, nós temos doenças que são geradas pelo estilo de vida, geradas pelos hábitos que a pessoa adquiriu, pela forma como ela conduziu o seu corpo e a sua saúde. Temos também, nessa transição epidemiológica, em países desenvolvidos, uma redução da prevalência das doenças transmissíveis. Todavia,
No Brasil, nós não enxergamos isso dessa forma. Por quê? Nós ainda somos um país em desenvolvimento. Por isso, as políticas públicas elas ainda não são efetivas para combater as doenças transmissíveis, como a síndrome da imunodeficiência humana adquirida, né, o HIV, como a presença também do vírus da dengue, né, o Zika vírus, entre outros surtos virais que nós temos na população. Então, o que a gente observa no Brasil? Que, conjuntamente com esse aumento da prevalência das doenças não transmissíveis, nós temos também um aumento ou algumas situações até a manutenção das doenças transmissíveis, o que torna esse conceito de saúde coletiva muito mais importante. Por quê? Nós temos um desafio enorme em trabalhar com essas condições. E existem várias formas que nós veremos durante as aulas. Então, nós temos aqui a modificação dos padrões de morbimortalidade em decorrência dessa própria transição epidemiológica que muda o perfil das doenças da população. Nós temos uma maior prevalência de acidentes vasculares encefálicos, nós temos uma maior prevalência de hipertensão arterial sistêmica, nós temos uma maior prevalência de diabetes, enfim, de uma série de doenças crônicas que podem mudar esse perfil de morbimortalidade. Com isso, nós temos um aumento nos custos, né, do tratamento decorrente por essa modificação e as estratégias, assim, elas passam a ser mais efetivas quando atuadas na promoção da saúde, porque o aumento da prevalência das doenças crônico-degenerativas levam a essa necessidade, né? E como que a gente vai trabalhar? Vamos ver no próximo slide como que a gente vai trabalhar para mudar esse contexto. Nós temos no Brasil o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele trabalha em 4 pilares. O primeiro, que é o da universalidade. Essa universalidade garante que todos tenham acesso ao atendimento público de saúde. Mas todos terão o mesmo acesso? Não. Nós temos outro princípio no Sistema Único de Saúde, que é a equidade. Todos terão o mesmo acesso, porém aqueles que precisam mais vão ter preferência. É um conceito difícil de se estabelecer, porque todos têm direito. Mas aqueles que têm pior condição socioeconômica, tenham doenças mais sérias, no estágio mais avançado, terão preferência para adquirir o tratamento. Além disso, outro princípio é a integralidade, onde o corpo todo é tratado e o tratamento ele é garantido de forma contínua, ou seja, não há, teoricamente, um risco de interrupção do tratamento, né? Uma vez que ele entrou no Sistema Único de Saúde para ser atendido, o paciente ele tem a garantia do seu tratamento completo. E um outro fundamento muito importante é o da descentralização. Nesse aqui nós temos várias esferas de tratamento que vão facilitar o acesso da população e vão facilitar também as medidas a serem tomadas de acordo com o grau de complexidade. Então, essas esferas, elas dependem da complexidade dos casos. Portanto, o Sistema Único de Saúde, através desses 4 fundamentos, desses 4 princípios, ele vai atuar dentro dessa mudança epidemiológica que nós observamos na população, né? Falando em descentralização, como a população ela vai fazer isso? Através da atenção primária à saúde, né? Fazendo com que haja uma organização de forma regionalizada.
Essa organização de forma regionalizada vai garantir ao nosso paciente, né, uma maior facilidade no acesso, vai garantir uma maior eficiência, uma vez que as características socioculturais elas estarão preservadas no atendimento, já que o seu tratamento ele é feito de forma regionalizada. A atenção primária à saúde garante também uma atenção contínua, ou seja, o paciente entra e é assistido de forma integral, ininterrupta e de forma sistematizada, ou seja, de forma organizada, através de ações que terão como fundamentos a prevenção e também ações curativas, caso haja necessidade. Então, essa nossa mudança epidemiológica vai ter como um elemento fundamental de sucesso nas ações a atenção primária à saúde, que é a porta de entrada no sistema público através da atenção básica, que é o primeiro nível de atenção dos sistemas. Esse primeiro nível de atenção dos sistemas quer dizer, ele estará em constante relação com a população. Ela vai atuar em todos os níveis de complexidade, servindo como porta de entrada através da promoção da saúde, da prevenção de agravos e também através de tratamento e reabilitação. Então, nós temos aí esses elementos, né, trabalhando aqui na nossa atenção básica. Né? Então, nós chegamos assim à nossa situação geradora de aprendizagem, que é formada por uma turma de estudantes de curso de graduação em saúde, né, através de pesquisas e visitas em serviço de saúde, que vão abordar, né, temas de saúde coletiva, onde cada grupo de alunos selecionou um tema. Esses temas vão destacar a relação, né, prática desses profissionais, as áreas de atuação, enfim, todos os temas que nós abordaremos na aula de hoje. Legal? Então, nós temos aí já uma contextualização, uma ideia do cenário desafiador que nós encontramos na saúde coletiva e, assim, já podemos pensar em quais áreas a atuação é possível, quais estratégias são mais interessantes e quais estratégias devem ser pensadas num segundo momento, caso as que a gente julga nesse momento como mais interessantes não sejam tão efetivas como esperado. Vamos assistir agora um vídeo e a gente já volta com a aula. E aí? Tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Então, como vocês viram, né, nós teremos, através dessas situações problemas, algumas questões que serão levantadas e, a partir delas, nós faremos o trabalho em cima dos conteúdos necessários para a gente chegar à resposta ideal dessa situação problema. Então, vamos para o quadro para a gente analisar a nossa situação problema 1. Nós temos ali Marta e Adriana, que vão analisar uma abordagem utilizada pela saúde coletiva, uma vez que eles fizeram visita a uma operadora de seguros e eles viram que ela desenvolve um programa de promoção de saúde. Se ela promove a saúde, ela já trabalha juntamente com a população antes até do início de
qualquer doença. E aí, Marta e Adriana procuraram entender como é o mercado de trabalho na saúde coletiva. E a atuação nesse mercado de trabalho seria somente como servidor público, né? Marta e Adriana foram em busca dessas respostas. E o que nós podemos trazer para vocês? Que para a gente poder responder essas duas perguntas, nós precisamos entender que a saúde coletiva hoje é um setor em expansão. Por que é um setor em expansão? Como nós vimos, nós temos uma mudança na pirâmide etária da população brasileira. Nós temos aqui na área pintada, né, como era a base de jovens e depois como essa base é esperada para o futuro nessa área rachurada. Então, nós temos uma mudança desse perfil, onde nós teremos aqui um aumento significativo de adultos e também um aumento significativo de idosos. Se nós temos, então, um processo de envelhecimento populacional, nós já pensamos que haverá um aumento da prevalência de muitas doenças crônicas não transmissíveis, doenças próprias do processo de envelhecimento, doenças que terão a sua relação com o estilo de vida, com os hábitos de vida dessa população. Por que também é um setor em expansão? Porque, como nós vimos lá no momento que nós estávamos analisando a situação geradora de aprendizagem, que o Brasil passa por uma transição epidemiológica, onde nós temos, além do aumento das doenças crônicas não transmissíveis, né, um incremento de uma manutenção ou aumento das doenças transmissíveis. Então, nós temos aí essas condições para entender que esse é um processo de expansão, que os serviços que trabalhem com saúde coletiva serão cada vez mais requisitados pela população, porque ela necessitará ainda mais desses serviços. E como o profissional ele pode atuar? Em qual local? De qual forma? Através do planejamento e gestão das organizações de saúde. Aqui ele pode ser um gestor tanto da iniciativa privada, trabalhando diretamente com empresas que promovam a saúde, que tenham o trabalho de saúde como um dos seus objetivos, um dos seus objetos, e também através da rede pública, sendo um secretário municipal, um secretário estadual de saúde, trabalhando com gestão, ou um diretor de unidade, ou um diretor de algum setor da saúde pública. Então, nós temos aqui como um ponto de tratamento, como um local de tratamento, locais onde sejam possíveis ações de gestão de organização. Essa parte mais administrativa. Além disso, pode atuar também no terceiro setor, através de redes de trabalho. Ele pode atuar aqui, então, nas entidades sem fins lucrativos. Ele pode atuar, então, nas ONGs, fazendo um trabalho voluntário. Além disso, pode atuar na atenção primária. Se ele vai atuar na atenção primária, ele vai atuar na unidade básica de saúde. Se ele vai atuar lá, a sua forma de atuação será como servidor público. Isso pode se dar através de concurso ou processo seletivo. Ele também pode atuar no sistema suplementar de saúde, junto aos planos e seguradoras. Nós vimos que a Marta e a Adriana fizeram uma visita a uma seguradora de saúde que trabalha com promoção, porque essa seguradora sabe que ações que promovam a saúde, elas são muito mais baratas e efetivas do que ações que trabalham com a doença, com o tratamento de doenças.
né? E como vai se dar essa atuação? Aqui através de empresas, na grande maioria dos casos, né? Você vai ter que abrir uma empresa e prestar serviço para essas seguradoras. Você também pode ser contratado, né? Através de carteira assinada pelo regime CLT. Pode ser desenvolvido também na área de educação e de pesquisa, né? Você pode atuar com saúde coletiva, visualizando aqui áreas que vão trabalhar com a formação de mão de obra, ou através de pesquisas que vão promover respostas epidemiológicas que vão facilitar a vida das pessoas. Outra área também é a área da vigilância em saúde, onde o profissional ele vai trabalhar analisando todos os fatores que influenciam a saúde, tanto para o bem quanto para o mal, né? Fiscalizando e promovendo medidas que impactem de forma significativa na saúde da população. E pode atuar também através do setor público, né? E aí nós temos essas várias possibilidades de atuação na área da saúde coletiva. E ali nós podemos imaginar que quando o nosso perfil ele se adequa a essa necessidade, abre-se um leque de oportunidades de atuação. Com isso, nós observamos a importância dessa área no desenvolvimento da profissão, né? Então, vamos voltar para o quadro para a gente resolver a nossa situação-problema. Como está o mercado de trabalho? Como ele está? Com oportunidades, tanto no serviço público como no serviço privado. Então, nós temos essas duas possibilidades. Como é feito o regime de contratação? Através de concurso público para o serviço público, através de processo seletivo. E aí a gente pode ter tanto para o serviço público como para o serviço privado. E também através de contratação direta, que aí vai se dar em 99% dos casos na iniciativa privada. Ela pode ser para o serviço público somente quando não houver outra possibilidade para evitarmos qualquer tipo de problema de ordem ética e moral. Tá certo? Então, assim, a gente resolve essa nossa situação problema 1, onde nós verificamos a importância, verificamos quais são os campos de atuação, e aí você já enxerga que essa mudança epidemiológica, ela leva a uma série de desafios, tanto de ações, que nós veremos que podem ser realizadas, como de preparação do profissional para o mercado de trabalho. Então, vamos para o vídeo para a gente fazer aí o fechamento dessa unidade. Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas no fórum. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Muito bem, então nós vimos na situação problema 1 como é o mercado de trabalho, como são as formas de contratação, vimos que é um setor em expansão e para a gente chegar a essa conclusão de que é um setor em expansão, são necessários estudos, análises, né? São necessárias a formação de indicadores da saúde da população para a gente entender esse cenário. Então vamos para o quadro para a gente visualizar a situação problema 2, ali onde o Rubens, né, foi soube de um concurso público na área de vigilância sanitária e aí ele quis entender qual era a diferença entre vigilância epidemiológica
e vigilância sanitária e quais são as áreas de abrangência da vigilância sanitária e a sua atuação. Então, nós trabalharemos em cima dessas duas perguntas para nós entendermos esse processo. Então, nós temos a necessidade de voltar para o SUS para entender esse modelo de vigilância que está estabelecido no sistema público de saúde. O SUS ele trabalha com uma reorientação do modelo assistencial, através daqueles 4 fundamentos, daqueles 4 princípios: universalidade, equidade, integralidade e descentralização. Com isso, a atenção básica ela passa a ter um papel fundamental no desenvolvimento tanto de medidas preventivas quanto de medidas curativas. Mas, como nós sabemos, os estudos epidemiológicos têm evidenciado que estratégias de promoção de saúde, elas são muito mais efetivas. E o que isso quer dizer? Ela tem um menor custo e geram melhores resultados para a saúde da população. Por isso, ela se torna a prioridade do modelo assistencial vigente no país. Por ser prioridade no modelo assistencial, notou-se a necessidade de adoção de uma estratégia que estabelecesse uma relação mais íntima entre o serviço de saúde e o seu usuário. Para isso foi criado a Estratégia de Saúde da Família, o ESF, que trata com práticas cotidianas da vigilância em saúde. Então, a gente já passa a entender melhor esse termo. Se ele trabalha com práticas cotidianas de vigilância em saúde, ele passa a analisar tudo o que envolve a saúde da população. Então, a vigilância em saúde ela é realizada pela Estratégia de Saúde da Família, pela Unidade Básica de Saúde, na atenção primária, para que no Sistema Único de Saúde nós possamos ter uma reorientação desse modelo assistencial. Com isso, a vigilância de saúde, ela trabalha com a prevenção da ocorrência, então ela previne a ocorrência e previne também a propagação das doenças. Por ela atuar de forma regionalizada, lembram lá que um dos fundamentos da atenção primária é ela trabalhar com uma forma regionalizada, a possibilidade de prevenção de ocorrências de propagação, ela ganha em escala, porque a pessoa fica mais próxima do contato com a unidade de saúde e assim fica mais fácil detectar as mudanças. Dessa forma, a Unidade Básica de Saúde, com a Estratégia de Saúde da Família e outros elementos da atenção primária, vão trabalhar com o controle das doenças transmissíveis. Essas doenças transmissíveis são aquelas que nós falamos, que por mais que nós tenhamos uma mudança na transição epidemiológica, elas não sofreram variação na população, diferentemente de outros países. E com isso, tanto as doenças transmissíveis como as não transmissíveis precisaram se tornar foco de atenção da vigilância em saúde. Assim, ela vai trabalhar com o controle da situação de saúde da população, verificando indicadores importantes como a pressão arterial, a frequência cardíaca, os níveis de glicose, de colesterol. Vai trabalhar também com saúde ambiental, verificando como o meio ambiente influencia esse processo de saúde e doença. Vai trabalhar também com saúde do trabalhador, uma vez que nós passamos grande parte da nossa vida trabalhando, essa área ela pode sim ser um fator que atue prevenindo problemas de saúde, como também ela pode desencadear. Por isso merece uma atenção especial. Além da atuação na vigilância sanitária, que nós já veremos como ela trabalha. Não vamos passar
com o carro na frente dos bois. Então, nós temos como partes da vigilância em saúde a vigilância epidemiológica, que vai fazer o levantamento de fatores determinantes e condicionantes da saúde da população. Então, ela vai fazer o levantamento de como está a saúde da população. Ela vai trabalhar também com vigilância sanitária, onde vai haver uma análise, uma fiscalização dos fatores que podem agravar a saúde da população. Podemos também atuar na vigilância em saúde através da vigilância da situação de saúde, onde são monitorados os riscos do desenvolvimento de doenças e agravos, riscos que podem alterar a condição de saúde. A atuação em vigilância em saúde ambiental, onde há uma análise dos riscos ambientais para o desenvolvimento ou para os fatores que podem predispor doenças na população. E, por fim, a vigilância em saúde do trabalhador. Então, nós vemos que a vigilância em saúde, ela engloba grande parte das possibilidades de atuação na saúde coletiva na atenção primária. Ela é muito abrangente, ela vai possibilitar ali uma atuação em várias frentes, cada uma com o seu objetivo, com a sua especificidade, para que elas possam, em conjunto, ter o único objetivo de melhorar os fatores de saúde da população, os fatores condicionantes de saúde da população. Então, vamos para o quadro para a gente fazer essa diferenciação entre vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Vemos aqui que a vigilância sanitária, ela vai fiscalizar e intervir em situações com probabilidade de desencadear agravos e doenças. E como isso é feito? Fiscalizando, a fabricação de medicamentos e insumos para a saúde, fiscalizando a produção de alimentos, como são armazenados esses alimentos, fiscalizando, assim, partes do dia a dia que vão influenciar tanto para o bem quanto para o mal na saúde da população. Já a vigilância epidemiológica, ela vai trabalhar com sistemas de informações. Ela vai trabalhar com dados. Esses dados vão vir através de estudos epidemiológicos que vão fornecer indicadores da saúde da população, e esse elemento ele passa a ser extremamente útil para a vigilância sanitária, que vai fiscalizar a partir daí o que pode ter levado ao surgimento de algumas doenças, o que pode ser adotado como estratégia e a partir daí virar uma regra para que se melhore a condição de saúde da população. Portanto, nós temos essas diferenças, mas uma atuação sinérgica entre essas duas vigilâncias. Tá? Então, nós temos aqui uma sinergia entre essas duas vigilâncias, tanto sanitária como epidemiológica. E aí, nós chegamos à situação de resolver a nossa situação problema 2, onde a vigilância epidemiológica vai auxiliar os profissionais a decidir sobre as ações de controle de doenças e agravos através de informações atualizadas. A vigilância epidemiológica vai fornecer recursos e elementos importantes para as estratégias que serão adotadas na população brasileira. E enquanto a vigilância sanitária vai inspecionar, vai fiscalizar e fazer intervenções nos fatores que vão influenciar a saúde da população, como o ambiente, como a fabricação e transporte de produtos, e também na prestação de serviços que colocam em risco a saúde da população. Portanto, tudo que colocar em risco a saúde da população
será fiscalizado pela vigilância epidemiológica. E qual é a abrangência, vigilância sanitária? E qual é a abrangência da vigilância sanitária? Em produtos, em serviços de saúde, no meio ambiente, saúde do trabalhador e até no controle de fronteiras, né? No controle migratório, para evitar com que doenças que não tenham aqui no Brasil sejam evitadas de serem trazidas para cá, né? Nós temos, atuação tanto de produtos, como na nossa imagem aqui, né? Em supermercados, em farmácias e drogarias, até ao estabelecimento de medidas preventivas de controle de epidemias nas fronteiras. Então, nós temos aí a resolução da nossa situação problema 2, onde nós verificamos que a participação da saúde coletiva ela vai se dar muito através de fiscalização, através de análise dos fatores que podem influenciar a saúde e colocar em risco a saúde da população, utilizando a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária. Tá certo? É assim a gente resolve essa nossa situação problema 2. Vamos para o vídeo para a gente dar continuidade à aula. Agora você já resolveu com o professor 2 situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes, na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Vamos à próxima SP. Muito bem. Na situação problema 3, que nós entraremos agora, nós já teremos um direcionamento para as condições que vão influenciar nos indicadores de saúde e doença da população. Então, vamos para o quadro. Nós temos aqui na situação problema 3, né, que Tiago, Mateus e Rebeca, né, como nós vimos no nosso livro, eles são preocupados com o problema de um amigo que sofreu um acidente de trânsito, né? E aqui eu coloquei uma charge para que vocês reflitam sobre os problemas que o trânsito acarreta junto com as atitudes que alguns motoristas ainda tomam, como utilizar bebida alcoólica, consumir bebida alcoólica antes de dirigir, né? Então, nós temos aqui um acidente de trânsito provocado por consumo de álcool. E como a gente pode modificar essa realidade de violência no trânsito, um trânsito cada vez mais agressivo, um trânsito com cada vez mais volume, com cada vez mais fluxo, e qual abordagem é a ideal para reduzir os acidentes. E para entender isso, nós precisamos voltar às condições de saúde. Por quê? O acidente de trânsito ele vai impactar diretamente nas condições de saúde. Se a gente trata de saúde coletiva, nós precisamos analisar isso dentro desse contexto do trânsito. E as condições de saúde, elas dependem de aspectos econômicos. Esses aspectos econômicos, eles vão influenciar tanto no acesso às tecnologias, veículos, como também a educação, o acesso à educação dessa população, às medidas preventivas. Os aspectos sociais influenciam muito, né? O meio cultural onde essa pessoa vive, como a sociedade ali ela é estabelecida, vai indicar muito como são os seus determinantes morais e éticos, né? Nós teremos aqui os aspectos sociais influenciando as condutas de muitas pessoas. Além disso, os aspectos culturais. E aqui no Brasil a gente destaca um muito importante, né, que é o desrespeito às regras, né? De uma forma generalizada, nós observamos que ainda
é cultuado no Brasil esse desrespeito às regras, principalmente as de trânsito, né? E regras bobas, pequenas, mas que quando, num contexto de um acidente, podem gerar problemas muito sérios à população. Aspectos ambientais, né? E se a gente levar isso para o trânsito, nós sabemos que as vias elas não são adequadas, que o modo como as cidades elas foram desenvolvidas não foi um modo planejado. Com isso, as pessoas, né, e a gente já começa a estabelecer relações entre esses determinantes, elas sofrem essas condições. E, além disso, as políticas de saúde que são adotadas conjuntamente com as políticas de trânsito, né? Nós temos pouca prevenção e muita atuação após os acidentes de trânsito, né? Nós precisamos de mais medidas preventivas, né? Como esses acidentes de trânsito eles estão inseridos nesse ambiente desse processo de saúde e doença, nós sabemos que as doenças elas podem ser infecciosas ou transmissíveis, como a HIV, como a dengue. Parte delas se dá esse processo de urbanização, se dá esse processo de alterações ambientais, se dá através desse processo de migração facilitada, fazendo com que haja uma maior proliferação de doenças transmissíveis. Então, nós temos essa tríade aqui que facilita muito. Mas sabemos também que as doenças e agravos não transmissíveis ocorrem pelo aumento da violência. E o trânsito está dentro desse cenário. Se nós temos um aumento dos indicadores de violência urbana, né, nós temos um aumento do número de acidentes de trânsito. Então, nós temos aqui uma condição que já leva a considerar esses acidentes como um problema de saúde pública. Associado a isso, o meio ambiente, cada vez mais urbano, cada vez mais voltado para essa necessidade de locomoção em pequenos espaços de tempo, levam ao aumento dessa demanda de veículos que geram também maior número de acidentes. O estilo de vida influencia muito e aqui, né, a gente pode remeter à nossa charge, onde há um acidente provocado pelo consumo de bebida alcoólica e esse estilo de vida de consumo de bebida alcoólica, de uma vida não regrada do ponto de vista da saúde, pode provocar, sim, aumento dos acidentes de trânsito. Além disso, a mudança da transição epidemiológica, que leva a um maior envelhecimento. Com o envelhecimento, nós temos uma redução das reações das pessoas, do tempo de reação, e com isso nós podemos ter aí um problema maior, aí um fator gerador de acidentes de trânsito. Então, nós temos aí os acidentes inseridos dentro desse cenário de urbanização, de envelhecimento populacional, de geração, né, de mudanças de estilo de vida, onde as pessoas elas passam a ter um estilo de vida mais sedentário, mais estressado, rotinas de trabalho cada vez maiores, e assim elas acabam, alguns, né, procurando umas saídas que não são tão saudáveis, como o consumo de bebida alcoólica para reduzir o estresse, para relaxar. Enquanto isso, nós temos o aumento da quantidade de acidentes de trânsito que provocam muitos problemas na saúde pública em decorrência das lesões, das sequelas, dos agravos que ela pode provocar. Então, nós temos esse cenário, tá? E como a gente vai resolver a nossa situação problema? Vamos para o quadro para a gente analisar. Então, nós temos diferentes abordagens dependendo do tipo de doença. Para vocês entenderem que, se fosse doença transmissível, a gente teria um modelo ecológico, que é conhecer o agente etiológico, atuar no seu modo de transmissão, verificar o seu hospedeiro e tentar reduzir
o número de hospedeiros, ver como o meio ambiente, né, gerou essa maior facilidade de hospedeiros e os determinantes sociais da saúde. Mas, quando nós chegamos às doenças e agravos não transmissíveis, nós verificamos que, para abordar nelas, nós precisamos de fatores de risco. Então, a gente tem que trabalhar em cima deles, né? Nós elencamos alguns, né, como o trabalho, como o envelhecimento, como o estresse. Vários fatores aqui podem levar ao aumento do número de acidentes no trânsito. E a gente tem que, através da epidemiologia, estabelecer quais são os fatores que estão influenciando mais, para, a partir daí, fazer uma política que trabalhe em cima desses fatores. E também verificar a exposição da população ao risco. Como a população tem que trabalhar, tem que se locomover cada vez mais rápido em distâncias cada vez maiores, como a população ela precisa utilizar as vias públicas, por enquanto a exposição ela só tem aumentado. Então nós precisamos de políticas que estimulem, né, o transporte público para reduzir ou desafogar o trânsito. Nós precisamos de políticas que façam com que a população fique cada vez menos exposta. E como nós vamos modificar isso? Educação é o melhor caminho. Uma educação para a saúde, promoção de saúde. E isso tem que ser de qual forma? Continuada. Não adianta trabalharmos, né, com aspectos de educação e de promoção apenas em alguns momentos. Nós precisamos fazer isso de forma continuada. Se nós educamos lá na base as crianças de que a atividade física ela é importante, que a adoção de hábitos de vida saudáveis são importantes, tanto para o seu desenvolvimento físico, para a sua saúde, para o seu desenvolvimento cognitivo, para as suas relações sociais, nós conseguimos estabelecer para eles que todos os benefícios gerados por essas atitudes, eles vão melhorar tanto individualmente quanto coletivamente. Feito isso, nós teremos uma menor incidência de fatores de risco, né? Aí a gente passa a ter escolhas mais inteligentes, né? Utilização de transporte público, redução de consumo de álcool, né? E se for dirigir, não consumir álcool, né? E aí a gente já consegue mudar melhor esse cenário. Mas ressalto que somente essas medidas, elas não são capazes de mudar todo esse cenário. Nós precisamos de políticas que trabalhem com esses conceitos, de políticas públicas que visem, né, uma mudança desse cenário, estabelecendo assim fatores que sejam fatores que vão potencializar essas medidas. Legal? Então nós resolvemos assim essa nossa situação problema 3, que já traz essa abordagem da saúde coletiva num problema do cotidiano, e a educação física através de educação continuada, de elementos que vão promover a saúde, de uma conscientização corporal, de trabalho também com a parte motora de idosos, melhorando as suas reações, ela vai mudar esse cenário, ela vai trabalhar modificando esse cenário da população. Então vamos assistir o vídeo de encerramento dessa situação problema. Até agora, vimos 3 situações problemas sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você está vendo que a pré-aula é chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Então, vamos nessa! Muito bem, então a gente viu até agora como a saúde coletiva, ela trabalha, os seus locais de atuação, como são feitas as vigilâncias, né, dessa população, e também nós
vimos agora como fatores que promovem a saúde ou influenciar em situações cotidianas na nossa sociedade, como o trânsito, e isso impacta na saúde coletiva. Continuando então nesse eixo temático de violência, de acidente, nós vamos para o quadro para a gente analisar agora a nossa quarta situação problema, que trata com o que a Vera e o Agnes observaram, né, do risco e da vulnerabilidade da violência. E ali eles pensaram, como os profissionais de saúde atuam com a violência? É possível prevenir a violência? Um questionamento muito importante, porque partiu já, através desses estudantes, a ideia do que é mais efetivo, do que é mais interessante, né? Prevenir a violência, atuar com fatores que não esperam acontecer o problema. Então, nós temos nessa situação problema que a violência ela está cada vez mais presente. Nós observamos ali um aumento da prevalência, né? Isso pode ser acompanhado através de telejornais, não há necessidade da gente verificar apenas, né, em estudos epidemiológicos. Isso já é colocado de forma já bem de fácil acesso para a gente, uma informação muito fácil de se obter, de que a violência ela é um problema de saúde pública, porque há um aumento gradativo dos indicadores de violência. E nós temos, então, como violência ali determinado pela Organização Mundial de Saúde, quando estabeleceu que era um problema de saúde pública, violência que gera morte, que geram lesões físicas e que geram problemas psicológicos. Nós que trabalhamos com saúde, nós buscamos o quê? Sempre evitar a morte, postergar a morte. Se a gente tem esse objetivo, nós sabemos então que a violência passa a ser um ponto de atenção. Precisamos trabalhar em cima dela. Se ela gera lesões físicas, essa pessoa vai ter a sua saúde influenciada, porque ela vai ficar afastada das suas atividades de vida diária, ela vai ficar afastada das suas atividades de trabalho. Então, nós temos aí uma série de problemas que vão acontecer. Consequentemente, a parte mental do sujeito que sofre violência, ela fica abalada. Então, nós vemos aqui uma tríade que justifica a importância de nós estudarmos a violência como problema de saúde pública. E quais itens são mais comuns na produção de violência? Temos aqui o que nós já vimos na situação problema 3, acidentes de trânsito, né? Um trânsito cada vez mais agressivo, pessoas cada vez mais estressadas, desrespeito às regras, às normas. Também temos as queimaduras, como um elemento muito importante aqui no desenvolvimento, né, de lesões, e isso pode ser feito de forma, como eu posso dizer, premeditada, né, gerando violência. E também as quedas, que aí, quando acontecem entre os idosos, geram um maior problema para a saúde pública. E o que nós observamos até agora no Brasil, feito para trabalhar em cima disso? A Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Por que existe essa política? Porque a violência ela tem múltiplas causas. Por isso, ela necessita de uma política que trabalhe com ela de forma mais próxima, mais efetiva. E aí, nós podemos pensar, quais são os tipos de violência que nós temos atualmente? Abuso físico ou maus tratos físicos, abuso psicológico ou maus tratos psicológicos, violência auto-infringida, né? Os dados
divulgados, eles não mostram a realidade. A gente sabe que ainda há muita subnotificação desses casos de violência autoinfligida, e essa daqui é uma área que precisa ser melhor abordada, que precisa ser cutucada para a gente enxergar a verdade do que acontece aqui. O mesmo para o abuso sexual. Nós temos muitos casos que não vêm à tona, que não são denunciados, que não são colocados em estudos epidemiológicos. Os casos de violência intrafamiliar, os casos também de violência institucional e violência urbana. Ou seja, nós temos violência para todos os lados. Se nós temos violência para todos os lados, nós precisamos de ações que vão trabalhar como? Com prevenção, com promoção, evitando esses maus tratos físicos, psicológicos, trabalhando uma melhor aceitação aqui para evitar violência autoinfligida, questões que vão conscientizar e também estimular as vítimas de abuso sexual a realizarem a denúncia para que essa prática seja cada vez mais combatida. Violência intrafamiliar, né, que a gente observa muitos casos onde quem sofre a violência evita a notificação para que não haja problema com o seu ente teoricamente querido. A violência institucional, né, que a gente vê muitos casos de assédio moral ultimamente, também a violência urbana. Então nós temos dentro dessa temática, né, muitos elementos que vão nortear ações que podem trabalhar com a melhora desses indicadores. E a educação física, e como ela se insere nesse cenário? Né? A gente sabe que em alguns casos, né, a gente não vai conseguir, num primeiro momento, através de conscientização corporal, de trabalhos de vigilância em saúde, modificar muito bem esse cenário, mas que pequenas atitudes que nós vamos desenvolver, como jogos e atividades com crianças através de respeito às regras, trabalhar com medidas onde nós teremos uma melhor consciência corporal, tanto de jovens, de adultos, como de idosos, medidas que vão levar à maior prática de atividade física, podem afastar esses indivíduos de locais ou de situações que podem gerar violência, né? Então nós temos aí a educação física participando como uma parte desse processo, mas existem muitas outras formas de se trabalhar dentro dessa questão da violência. Então vamos para o quadro para a gente resolver a nossa situação-problema. E aí a gente sabe que para poder trabalhar nessa área nós temos que trabalhar com prevenção, né? E as questões morais, éticas, ideológicas, políticas e culturais influenciam muito. Mas nada melhor do que trabalhar com atividades que estimulem o respeito às regras, que estimulem a atuação em grupo, que estimulem os efeitos, né, de um desenvolvimento social, possam atuar nessa prevenção. E aí a educação física, ela trabalha de todas as formas nesse cenário. A ação ela tem que ser coordenada com a sociedade através de políticas públicas. As políticas públicas elas precisam atuar frente às necessidades da população. Tá? Precisa ser feito um levantamento de qual é o maior índice de violência naquela região. A partir daí, estabelecer o que gerou, quais são os fatores de risco e serem realizadas políticas públicas para atuar nesse cenário. E essas políticas públicas, elas vão atuar com programas e ações que modificam as condições que estimulam a sua ocorrência. Tá? Então, o programa tem que quebrar esse elo aqui, quebrar as condições que estimulam a ocorrência de violência. E como isso vai ocorrer? Através
da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, através da Política Nacional da Promoção de Saúde, através da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde, tanto da mulher quanto do adolescente e dos jovens. Então, nós temos várias políticas já sendo utilizadas e aí a gente precisa agora aplicá-las à nossa realidade, aplicá-las para que os indicadores sejam melhores. E além dessa aplicação, o profissional da saúde, ele pode notificar o sistema de vigilância de violência e acidentes, ele pode atuar com a assistência e reabilitação das vítimas, né? Aqui nós já trabalhamos um aspecto mais curativo, né? Aqui a gente não vai ter tanto sucesso para diminuir os indicadores, a gente tem que atuar para reabilitar essa vítima para a sociedade, mas aqui, através da promoção da saúde, nós conseguimos quebrar esse processo de assistência e reabilitação, porque nós trabalhamos com promoção, nós trabalhamos previamente ao acidente, previamente à violência, e isso tem que ser feito em populações específicas, em populações vulneráveis, em populações que estejam mais suscetíveis a sofrer esses acidentes e essa violência. Então, nós precisamos o tempo todo aplicar a epidemiologia, nós precisamos o tempo todo entender que a promoção de saúde é o melhor método para se atuar nesse cenário. Tá? E assim a gente resolve a nossa situação problema 4 e vamos para o vídeo para fechá-la. Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar esse ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Muito bem, então assim a gente encerra esses 4 elementos, né, da nossa aula de análise, de resolução de problemas, mas nós não vamos parar por aí não. Eu quero fazer com que vocês agora sejam estimulados, né, e nós vamos trabalhar juntos em uma situação nova, né, para ver se nós conseguimos aplicar esses conceitos que nós vimos até o momento. Então vamos para o quadro para a gente ver aí uma nova situação para a gente poder chegar a um consenso sobre o que seria interessante aqui. Então, nós temos um município preocupado com a elevada taxa de internação, mortes e incapacidades devido a acidentes no trânsito com idosos. E ele necessita elaborar um programa de prevenção e controle de acidentes. Como deve ser realizado esse programa? Né? E aí, vamos então verificar aqui o que a gente tem de informação. Então, nós temos um município, não sabemos o tamanho dele, nós temos uma grande taxa de internação. Então, nós temos aqui muitos indivíduos sendo hospitalizados, alto custo, alta complexidade. Temos muitas mortes, alto custo, né? Impacto muito grande nas condições socioeconômicas, assim como uma elevada taxa de incapacidade. Então, os idosos, né, que sofreram acidentes no trânsito geraram esse aumento de demanda. O município precisa estabelecer estratégias que previnam e controlem isso. E como ele deve ser realizado? Primeiro, nós vimos que há necessidade de se levantar as causas no estudo epidemiológico. Por que esses acidentes estão ocorrendo? Né? Será por problemas físicos que eles estão ocorrendo, provocados pelo envelhecimento, né?
problemas visuais provocados também pelo envelhecimento ou provocados por estrutura inadequada, né? Então, quais são os fatores que geraram isso? Aí o município, através desse levantamento, ele pode estabelecer medidas que vão combater. Se for um problema estrutural, ele tem que corrigir a sinalização, por exemplo, melhorar as condições das vias, estabelecer estratégias que diminuam o fluxo, né, e que façam com que haja um menor risco de acidentes. Se for um problema provocado pelo próprio envelhecimento, tanto físico quanto visual, promover estratégias que gerem o envelhecimento saudável. E aí a gente precisa estabelecer promoção da saúde. Então, nós temos aqui esses elementos, né, atuando aqui como medidas a serem adotadas nesse cenário. Então, nós vimos aí que o município ele enxergou uma determinada necessidade, nós temos ali uma série de complicações, uma série de problemas, e a partir daí, provocado por acidente de trânsito, e a partir daí tem que se levantar o que causou isso e estabelecer medidas que trabalhem diretamente nas causas, tá certo? Então vamos voltar para o quadro para a gente ver aí mais uma nova situação. A gente tem aqui uma unidade básica de saúde que identificou casos de violência intrafamiliar contra a mulher no território. E aí, como os profissionais vão atuar para prevenir essa violência, né? Além dessa discussão nossa, essa breve discussão nossa, estimulo que vocês depois façam uma análise desse tema tão atual e tão importante, tá? Primeiro, a unidade de saúde ou o local de saúde tem que ter um ambiente acolhedor. A pessoa ela tem que se sentir acolhida, porque ela vem de um abalo físico e psicológico. Ela precisa se sentir acolhida e protegida para que ela possa iniciar esse processo de combate à violência. Além disso, ela tem que sentir-se vinculada a esse processo, né? E como isso vai ser feito? Através de ações onde a equipe de saúde ela estará cada vez mais próxima e cada vez mais, com uma comunicação mais íntima com a população. A partir daí, realizar o encaminhamento necessário para que ela possa ser reabilitada, tanto física quanto psicologicamente. Então, nós temos aqui a necessidade de encaminhamento para que seja tratado de forma adequada. E, em seguida, notificar o caso para as autoridades competentes e também para que sejam feitos levantamentos epidemiológicos e aí sejam tomadas medidas que vão trabalhar com essas condições, tá certo? Assim a gente, né, encerra os conteúdos da aula de hoje. Agora nós vamos abrir para o momento de perguntas, então estimulo vocês que mandem para cá todos os questionamentos que vocês tenham possivelmente.
Muito bem, então vamos voltar com alguns questionamentos. Eu agradeço a participação de vocês durante a nossa aula, enviando as perguntas, né? E vou responder aqui uma pergunta que fala onde o SUS ele é a referência mundial, né, e a universalização de saúde. E por que os países desenvolvidos não têm esse modelo? Porque nesses países desenvolvidos, o modelo de assistência à saúde e tanto o seu desenvolvimento social, eles não pregam por essa necessidade de atendimento universal, de atendimento integral, tendo em vista que a população ela recebe meios para que ela possa se desenvolver e aí sim adquirir seguros de saúde, etc. Portanto, no Brasil há sim essa necessidade de um sistema público de saúde abrangente, universal, integral, né, de forma equitativa, para que ele possa, assim, estabelecer uma certa igualdade social, garantindo o acesso de todos à saúde, uma vez que nós temos vários problemas sociais que impactariam caso não houvesse esse sistema único de saúde ofertando para nós essas condições. Tá? Vamos para uma outra pergunta, né, onde eles falam que a maioria desses exemplos são voltados para o bacharelado e poucos para a licenciatura. Eu não concordo com isso. Né? Se você pegar o início da nossa aula, onde nós falamos ali sobre a transição epidemiológica, que nós temos uma redução da quantidade de jovens, né? Uma redução de jovens e um aumento de idosos, eu destaquei muito para vocês a importância de trabalhar na base, uma vez que quando a gente estabelece ações que vão modificar a vida dessas crianças, eles levarão isso para toda a vida. A adoção de hábitos saudáveis, promoção a realização de atividade física, promoção de atividades que gerem saúde. E isso é feito sim na licenciatura. Né? Então, o que a gente precisa é pegar esses conceitos e extrapolá-los. Algumas situações, problemas, têm a sua caracterização de resolução voltadas um pouco mais para o bacharelado, mas se você pensar que se nós trabalharmos na base, os efeitos serão melhores, serão mais efetivos, todas as situações, problemas trabalhadas aqui na sala de aula, elas podem sim ser utilizadas na licenciatura com educação continuada, com prática de atividade física, com adoção de hábitos saudáveis, com conscientização corporal. Enfim, a educação física pode sim trabalhar muito com essa temática. E por fim, né, questões de depressão e estresse podem ser classificadas como problema de saúde pública ou devem ser colocadas de maneira socialmente pontual. Elas são sim consideradas problemas de saúde pública, né? Nós temos até dentro da Organização Mundial de Saúde, né, elementos que tratam apenas da saúde mental, porque nós visualizamos que tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, há cada vez maior prevalência dessas doenças que afetam a saúde mental das pessoas. Lembrando que a educação física, tanto licenciatura quanto bacharelado, elas podem sim atuar desenvolvendo melhores condições de vida, melhorando os fatores de saúde, tornando a vida dessas pessoas mais prazerosa, tornando a vida dessas pessoas mais alegres. Então, nós podemos, através dessas duas áreas da educação física, trabalhar também nesses itens de saúde mental, como a depressão, ansiedade, estresse, enfim, todas essas doenças que são caracterizadas como as doenças do século XXI, em virtude dessas mudanças que nós temos no estilo de vida, com essas mudanças que nós observamos em toda a sociedade. Tá certo? Então, assim, eu agradeço muito a sua participação e vamos assistir o vídeo de encerramento da nossa aula. Olá, tudo bem?
Nessa unidade, você pode ampliar seus conhecimentos sobre saúde coletiva, bem como entender que as abordagens utilizadas nas práticas de vigilância em saúde são vitais para a atuação do profissional, seja na assistência à saúde e na prevenção de doenças e agravos, seja na promoção da saúde e da cultura de paz. Afinal, como profissionais do Sistema Único de Saúde, nossa atuação se dará diretamente junto ao público. Por isso, vale a pena lembrar do que disse um dos criadores da psicologia moderna, o suíço Carl Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma. Por meio da SR e das SPs, você pode acompanhar alguns casos relacionados à área de saúde coletiva e refletir sobre o tema junto com outros estudantes de graduação. Na SP1, você e as alunas Marta e Adriana, que se identificaram com a abordagem utilizada na saúde coletiva, puderam conhecer as possibilidades de atuação dos profissionais de saúde nesta área. Com o Rubens, na SP2, ao fazer uma pesquisa, vocês encontraram os termos vigilância epidemiológica e vigilância sanitária e ficaram na dúvida sobre qual a diferença de conceitos e de áreas de abrangência entre essas áreas. Na SP3, você, Tiago, Matheus e Rebeca resolveram fazer uma pesquisa sobre a ingestão de álcool e o risco de acidentes no trânsito e listaram algumas medidas de prevenção para esse tipo de acidente. Por fim, na SP4, você, Vera e Agnes fizeram uma pesquisa e estudaram o conceito de violência, de risco e vulnerabilidade, as estratégias de enfrentamento e os desafios na atuação dos profissionais de saúde na prática da prevenção da violência e promoção de saúde. E já que estamos falando desse tema tão importante, proponho que você faça uma reflexão para complementar a sua aprendizagem. A violência contra a mulher acontece com muita frequência em nosso país. As vítimas que procuram um serviço de saúde, seja por lesões físicas, por queixas mal definidas ou quadros psicossomáticos, apresentam, além de medo, vergonha. Em uma determinada unidade básica de saúde, identificou-se inúmeros casos de violência contra a mulher. Na sua opinião, como os profissionais da área de saúde devem atuar para prevenir a violência? Pense em como seria essa atuação e converse com seus colegas para saber qual a solução que eles dariam. Como sugestão, assista esse vídeo, Violência Urbana e a Cultura de Paz, produzido pela Universidade Federal da Bahia, disponível no canal do YouTube. Nós vamos ficando por aqui. Lembre-se de consultar o livro didático, acessar o material complementar e acompanhar as webaulas. E não se esqueça de responder sempre aos questionários das pré- e pós-aulas, ok? Até mais!